A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Você está na Catflix, no curso médio de Teologia, módulo 3, e hoje nós estamos aqui para a aula de número 4. Vamos orar? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, colocamos esta aula nas Tuas mãos, te agradecemos pela oportunidade de aprender mais e pedimos a iluminação do Teu Espírito e as Tuas bênçãos. Recompense os Teus filhos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos comigo, tome posse desta bênção desde já. Aula de número 4, assista com calma, tranquilo, depois você reassiste, toma nota, você vai crescer e muito no teu entendimento. Estamos falando de sociologia, como eu falei lá na primeira aula, é um assunto para trazer muita informação sobre a cultura, a época, o comportamento das pessoas, das famílias, da sociedade, etc. Isso nos ajuda a entender os textos da Palavra de Deus e compreender as suas mensagens. Vamos só. Aspectos comuns do viver nos tempos bíblicos. Cozinha. Todas as famílias apreciavam uma refeição e ceias. Dessa forma, quase todas as casas possuíam um quintal e criavam galinhas e gado, também plantavam árvores frutíferas e quase sempre uma vinha. Fonte de renda, geralmente, a provisão e subsistência, animais e alimentos. Então, criar animais e cultivar alimentos, quase todas as famílias tinham esse hábito. E automaticamente comemoravam. Colhiam, olha só, vamos fazer comida. Animal, vamos apreciar essa caça. E confraternizavam. Muito bacana isso. Muito bacana mesmo, né? Peixes. A pesca era abundante, tanto no Mar da Galileia como no Jordão. Como não havia geladeiras, os peixes deveriam ser consumidos frescos, ou se passasse pelo processo de salga, poderia ser consumido em outros dias. Os cidadãos adquiriam tantos peixes que havia até uma porta em Jerusalém que se chamava Porta do Peixe. Era comercializado muito peixe nesse local, conforme Sofonias 1 e 10, para você entender. Então por isso que se chama Porta do Peixe, é isso mesmo. Então imagina, o Mar da Galileia até hoje tem muitos peixes ali. E também o Mar Mediterrâneo, fica próximo, que é o Mar Grande que eles falavam, muito peixe lá. O Jordão, vários locais do Jordão também tem peixe, exceto no Mar Morto, né, que não tem nenhum tipo de vida no Mar Morto. Mas o peixe, além de ser muito gostoso, né? O peixe bem feito é muito bom. O sal. Como havia na Palestina o chamado Mar Salgado, quando você lê lá em Gênesis 14:3, está falando do Mar Morto. Existia muito sal para ser usado em muitas coisas do dia a dia. Inclusive nos sacrifícios. Era feito sacrifício e usado sal no sacrifício. Confere Levítico 2:13, Ezequiel 43 e 24. O sal era usado inclusive para colocar em ruas escorregadias. Muito sal. O próprio Jesus falou, só vai servir para ser pisado pelos homens. Era usado o sal, tem sal em abundância lá. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mar Morto e você vê montanhas de sal. Você pensa que são montanhas de terra e são montanhas de sal. Principalmente a localidade ali onde era a antiga Sodoma e Gomorra. São montanhas de sal e tem lá indústrias que fazem o processo, refinam e uma série de coisas, e você vê depois aquelas montanhas marrom, literalmente marrom, que você pensa que é montanha de terra, que é sal. Depois de processado você vê as empresas lá e você vê montanhas brancas, é o sal bem branquinho. E aí então eles fazem uma série de coisas com o sal. Vamos para frente? O mel. Desde os tempos mais antigos, os hebreus já usavam mel, como foi o caso dos irmãos de José, que levaram mel para o Egito, conforme Gênesis 43 e 11. De acordo com a cultura daquela região, sabemos que existia também o mel de tâmara, uma resina doce extraída de uma fruta. A tâmara leva anos, décadas até mesmo para ser colhida. E tem uma resina que extrai dela e pode-se fazer o mel de tâmara. Alguns até acreditam que João Batista pudesse comer mel de tâmaras. Mas é lógico que tinha
mel de abelha, e abelha, nós sabemos do papel importantíssimo, até tem alguns estudiosos que dizem que se as abelhas deixarem de existir, dá um colapso global na biologia, na fauna, na natureza. E um dado interessante das abelhas, elas não voam à noite. Você pode pegar uma caixa, encher de abelha e deixar iluminado assim, e deixar uma câmera, né, daquelas visão noturna, e você apaga todas as luzes, elas estão voando ali. Apaga as luzes, elas descem tudo, caem. Algumas até literalmente param de bater as asas e caem. Por que exatamente ninguém sabe, mas as abelhas não voam no escuro. Elas são diurnas, não são de hábito noturno. Tá? Pode até que tenha uma mensagem espiritual aí, né? Vocês que são pregadores, né? Eu também sou por bondade e misericórdia, mas você às vezes extrai uma mensagem espiritual, aí, uma lição espiritual de algumas verdades, né? Vamos lá. Os figos sempre fizeram parte da história dos filhos de Deus. Essas frutas que desde o Éden já estava presente na história da humanidade, conforme Gênesis 3 e 7. Então, era muito comum mel, figo, fazia parte, inclusive, das questões de histórias, analogias, comparações, né? Lembra que eu falei que as palavras do Senhor é doce como mel, porque era muito apreciado o mel. E as abelhas são incríveis, né? O papel delas, e tem uma rainha, né? Deus permitiu esse aspecto entre as abelhas, e elas são coordenadas incrivelmente, né, através de uma abelha rainha. É muito lindo o comportamento das abelhas. A questão dos figos, também são regiões quentes, e o figo, ele, né, naturalmente, tranquilamente se adapta em regiões quentes, e você vai perceber que, de acordo com a região, naturalmente vai ter aquelas frutas. E só lembrando, irmãos, quando a Bíblia fala de grãos, né, de a questão da farinha, etc., alguns pensam que o milho, né, quando a Bíblia fala de espiga, aliás, espiga, só um dado interessante para você aqui, quando a Bíblia fala de espiga, nós estamos muito acostumados a achar que espiga, ela é exclusivamente o milho, né? Ali aquele revestimento onde protege os grãos do milho, a espiga. Mas espiga tem várias plantas. O próprio trigo tem a espiga do trigo, cevada tem a espiga da cevada, o milho tem a espiga. Então, lá naquela região não tem milho, é muito quente. O milho é da América. O milho que nós temos aqui é da América. Lá no Oriente Médio não tem milho. Então, só para você ter uma diferença. Pode ser que até cultivar em algum lugar lá que eu não sei, mas naquela época não. O milho que nós temos aqui na América é próprio dessa região. Naquela época, quando você lê espiga, a própria espiga também existe no trigo, em outros alimentos, em outras plantas. Vamos lá. O leite, líquido que sempre fez parte da vida do ser humano, principalmente o materno. Entre os judeus havia até lei sobre usar certos tipos de leite. Então o leite, eles faziam inclusive coalhadas do leite para beber. Nós vemos ali o episódio na batalha lá em Juízes, Débora liderando um exército ali de quase 10 mil pessoas, a única mulher no mundo que fez isso, contra Cícera, e Cícera foge e entra, pede para se esconder numa tenda de uma mulher chamada Jael. E ele pede água, ela não dá água. Cícera representa o diabo, eu até prego essa mensagem, que é roubar a água. A água representa a palavra de Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida. Ele pediu água, não, eu tenho leite. E deu leite azedo para ele tomar, que era uma coalhada.
e ele tomou. Então, eles faziam coalhada, né? Coalhavam o leite, deixavam ali, e alguns comiam até no pão, como a nata, e faziam, né, várias formas de comida para aproveitar, porque eles não jogavam fora, irmãos. Diferente de hoje, o brasileiro joga fora muita comida, eles aproveitavam de tudo. E aqui em Deuteronômio 14, 21, o próprio Deus falou, olha, se vocês vão fazer um novilho, um animal, não cozinhe no leite da mãe. Olha só, o próprio Deus em respeito à mãe. Alguns falam que era questão de saúde, higiene, mas não faz sentido ser questão de saúde e higiene, porque cozinhar, se tivesse alguma bactéria ou coisa ali, morria. Mas era mais, não, vai pegar o bichinho, tem a sua mãe ali, não faça no leite da mãe, não faça isso. O próprio Deus proibiu de cozinhar um animalzinho com o leite da própria mãe. Muito interessante isso. Vamos lá? Outros alimentos que faziam parte da culinária eram as tâmaras, ovos, azeitonas, tem muita azeitona para lá. Tem lugares lá que tem oliveira, vem azeitona da oliveira, tem oliveiras lá de mais de 2.000 anos, irmãos. Mais de 1.000 anos. É incrível ver aquelas árvores com esse tempo de vida. Gafanhotos, vinhos, verduras, carnes, temperos, cereais, frutos. Tempero tem muito tempero. É incrível. Tem que tomar muito cuidado porque eles gostam de muita pimenta, né? Nós tivemos em alguns lugares ali do Egito e fomos almoçar e os irmãos não conheciam, foram comer, pegou fogo na boca. Não sabia, acharam que era um cremezinho. Então tem que tomar muito cuidado porque eles gostam de tempero, pimenta, uma série de coisa. A lavagem das mãos. Como na maioria das casas se comia sem talheres, é para você entender agora, mas apenas com as mãos, a lavagem das mãos era fundamental para o controle da higiene e da saúde. Meus irmãos, lugar muito quente, a proliferação de vírus é muito rápida. O ar é muito seco. Por isso que aqui no Brasil, quando é verão, tem muito problema de doenças respiratórias. Porque o ar é muito seco, então se prolifera bactérias. Inclusive no colchão. Você sabia que o colchão, o correto é você pegar a cama quando você se levantar e deixa ela um pouco desarrumada, com as cobertas levantadas, para que esfrie o colchão. Quanto mais frio o colchão ficar durante o dia, não haverá proliferação de ácaros. Quanto mais quente, até tem um dado que diz que parte do peso dos colchões das pessoas, ele ocorre por causa do acúmulo de ácaros, né? E eles se proliferam com o calor. Muitos vírus e bactérias se proliferam com o calor. Aqui na região sul, quando dá geadas, isso é bom. Ah, mas é muito frio, mas mata muita bactéria, muito vírus, e aí não tem tantas doenças, né? Por exemplo, aqui no sul, você não vai encontrar questão de malária, né? Muitos insetos que são transmissores de muitas doenças que tem lá no norte, porque no inverno aqui mata tudo. Agora lá no deserto, irmãos, a proliferação de vírus e bactérias pelo ar quente é imensa, gigante. Então eles tinham que estar sempre lavando as mãos, uma questão muito higiênica. É claro que alguns levaram ao extremo, levaram por isso lá da religião e se tornou algo muito exigido dentro das tradições religiosas. Letra B, agricultura. O povo de Deus praticamente vivia da agricultura. Havia inclusive a festa das primícias, muito bem conhecida, e do Pentecostes, né? As primícias, os primeiros frutos da terra. Escolhiam, aí tinha lá 49 semanas, depois, no 50º dia, a festa do Pentecostes, para comemorar as plantações, as colheitas. Então haviam grandes festas relacionadas às colheitas, porque era muito comum daquela época. Havia até o descanso da terra que Deus ordenou, né?
o ano sabático. E hoje muitas pessoas não respeitam mais essa questão, né? As chuvas para a agricultura eram muito poucas. Na região do Mar Morto, por ano registra-se 0 milímetro. Você nem enxerga o horizonte lá no Mar Morto. Você sobe no Monte Massada e olha o Mar Morto lá embaixo e você não vê o horizonte, você só vê um mormaço fazendo assim, ó. É muito quente. É muito quente. Chega a quase 50 graus no termômetro no verão. E aí você vê assim, não chove. O ano inteiro não chove naquela região. Só vê desertos. E tem pessoas que moram no deserto. É incrível. Não, você tem que dar uma saída. No futuro eu quero lançar uma caravana para Israel e você vai comigo. Para você conhecer aquelas terras lá. Ok? Então, lá no Jordão, 20 milímetros por ano. No Mar da Galileia, 100 milímetros por ano. Em Jerusalém, nos últimos 1000 anos, registrou-se aproximadamente 62 milímetros por ano. Não passa disso. Chove, uma média de 2 vezes por ano ali, mas uma média de 62 milímetros por ano. É muito pouco mesmo. Letra C. As chuvas ocorrem em maio e outubro. As de outubro era a época de plantio e de maio de colheita. Então, essas épocas lá, conforme Deuteronômio 11 e 14. O processo da agricultura geralmente ocorria da seguinte forma: arar a terra, semeadura e adubagem. Conforme Deuteronômio 22 e 10, Isaías 25 e 10 e Marcos 4 e 3. Arar a terra, adubar e depois, semeadura e depois adubar. E depois esperar crescer, né? Aí com esperança de crescer e colher, né? Todo um trabalho. Isso aqui, irmãos, tem uma mensagem espiritual aqui. As coisas na nossa vida requerem um processo. Por isso que você lê muito na Bíblia sobre a colheita, o plantio, a agricultura. Porque o nosso relacionamento com Deus, com a própria vida, requer paciência para um processo. Uma das mestres em ensinar esse processo é a agricultura. A agricultura. Calma, tudo um processo. Primeiro, trabalha, depois semeia, depois cuida, aduba, depois espera e vai com certeza desfrutar do resultado do trabalho. Com Deus é assim. Por que eu estou falando isso? Os crentes são muito ansiosos, querem tudo da noite para o dia, e Deus já deixou essa lei bem clara na agricultura. Ele trabalha assim, com períodos, com processos. Vamos lá. As plantações poderiam ser facilmente destruídas pelos ventos quentes que traziam muitos insetos, especialmente gafanhotos. Lembra que eu falei? O problema que é uma região muito quente não é fácil. Deuteronômio 28, 38. Nós não passamos aqui no sul por infestação de gafanhotos, mas lugares que são quentes é terrível. Pesquisa na internet e você vai ver. Você nem enxerga o céu. Nuvens de gafanhotos com uma infestação grande, você não faz ideia. Pesquisa, tem vídeo na internet, infestação de gafanhotos. Você vai ficar admirado, pasmo, espantado de ver como pode milhões voando, você não enxerga nem o céu, só aquela nuvem preta assim, devorando tudo. Isso acontecia nos tempos bíblicos. Confere Deuteronômio 28, 38. A debulha e a armazenagem eram muito importantes ao ponto de Salomão e Davi criarem grandes celeiros chamados de cidades armazéns e tesouros do campo. Quando você lê 1 Reis 9, 19, 1 Crônicas 27 e 25, você vai entender. Poxa, mas a agricultura era uma coisa muito forte e eles tinham que estocar e armazenar os grãos de uma forma a não estragar também, mas para poderem distribuir. Isso aconteceu, lembra, lá no Egito? Na verdade, irmãos, os arqueólogos, os historiadores já detectaram na história 3.000 anos antes de Cristo. Já existiam os chamados zigurates, que eram celeiros para estocar. Quando surgiu a agricultura, e a civilização surge com a agricultura, lá na Mesopotâmia, entre rios, as pessoas devoravam tudo que tinham em regiões, eram nômades, né? Caminhavam, tiravam os frutos daqui, acabava aqui, iam para lá, e iam para cá, caçavam tudo aqui, iam para lá, e depois alguém teve a ideia, brilhante, vamos
cultivar essas sementes aqui, vamos ver se a gente fica mais sedentário, mais parado, sem precisar correr para lá e para cá. E aí surgiu a agricultura. Surgindo a agricultura, alguns tiveram o poder de adquirir mais que outros, e aí surgiu a divisão de classes, mas viviam de forma civilizada. É aí que surge a civilização. A civilização ela é caracterizada pela divisão de classes, mas, contudo, um bom convívio, se respeitavam. E aí começaram a armazenar grãos, agricultura, e desde os tempos bíblicos a própria Bíblia registra esse hábito de estocar. Isso tem uma mensagem para nós, meus irmãos. Temos que fazer depósito de oração, de obras para com Deus, sempre estocando, estocando, estocando como a formiga, né? Vai estocando, estocando, no inverno ela passa bem. E o crente, irmãos, tem que estar sempre fazendo depósito. Paulo falou sobre o bom depósito, né? Oração diante de Deus, sempre trabalhando, estocando e tudo. Economia financeira, né? Guardando, estocando, sempre ter o hábito. A Bíblia vai ensinando o ser humano. E o ser humano não presta atenção. Guardar, estocar. As videiras eram largamente cultivadas desde os tempos mais antigos. Sem falar a videira, né? Que gera depois um fruto maravilhoso que proporciona alegria. Isso fala da comunhão com o Espírito Santo e toda a alegria que vai ter no coração do crente em servir a Jesus, como cuidar de uma videira e depois desfrutar do fruto da vide. Tão saboroso é a comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! São ensinamentos, você conhece e discerne a lição desse ensinamento pela Bíblia. Pecuária. Na pecuária, os animais mais criados pelos filhos de Deus eram as ovelhas, cabras, bois e camelos. Mas as ovelhas se destacavam entre as criações ao ponto de em Jerusalém haver a porta das ovelhas, muita ovelha naquela época, sem contar as lições preciosas entre a relação do pastor com as ovelhas, né? Que é lindo demais. Estude que você vai ver o cuidado, o pastor dá vida pelas suas ovelhas. E as ovelhas confiam na voz do pastor. E hoje tem lugares que eles colocam 2 pastores para as ovelhas se acostumar com os 2. Por quê? Porque se tiver só um, a ovelha não obedece um estranho. Não obedece. Por isso que Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. É cultural. As ovelhas não. E elas são tão assustadinhas que se o pastor não levar elas numas águas mansas e tranquilas para elas beber, elas morrem de sede e não colocam o rosto numa água turbulenta. Não colocam. Elas têm medo. Que coisa maravilhosa que são as lições para a gente extrair preciosas lições do reino, olhando para o comportamento das ovelhas e também o relacionamento entre elas e o pastor. Fantástico. Os pastores eram considerados homens iletrados e sem ideais. Eles viviam, porque a ovelha não obedece um estranho. A vida deles era cuidar de rebanhos. Quem se dispusesse a cuidar das ovelhas quase não tinha tempo para outra atividade. Seus instrumentos de trabalho eram o cajado ou uma funda. Visto que todos sabiam que os pastores viviam em função do rebanho, sem tempo para si, foi que Jesus falou que era o bom pastor que dava a vida pelas ovelhas. Esse versículo aqui não diz respeito só a enfrentar um lobo, um urso, dar a vida, não, é viver para elas. Não viver para outra coisa. Porque os pastores da época não faziam outra coisa. E eram considerados pessoas sem muita significância. Infelizmente. É por isso que quando chegaram lá no Egito, eles não olhavam com bons olhos para pastores. Mas Jacó, não, nós somos pastores. Não pode se envergonhar daquilo que é. E a nossa conclusão: estudar a culinária, a pesca, as tradições, a agricultura, os animais e as profissões fazem com que tenhamos mais domínio dos significados dos textos bíblicos e suas lições. Fantástico, né? Quando se fala em sociologia,
Alguém pensa, mas isso aí é uma coisa chata, que é nada. É conhecer a cultura, os hábitos. E aqui nós mostramos para vocês o que devemos buscar de conhecimento. Eu tenho essas informações, vou correr atrás, vou buscar mais. Tem muito mais informação. Como eu falei, vai estudar sobre o relacionamento dos pastores com as ovelhas, a questão realmente da agricultura. É muito, muito importante, inclusive a questão das casas, como se fazer uma casa, a pedra de esquina, a pedra angular, a questão de um poço, né? Água viva, a água que estava sempre jorrando. E eles consideravam uma água armazenada da chuva, água morta. Então tinha toda uma questão cultural que você agora, poxa, tanta informação, procure livros de comentário bíblico, da cultura do mundo antigo. Né? Tem o livro lá do Antônio de Mesquita, Povos e Nações do Mundo Antigo. Tem o livro História dos Hebreus, que se aprende muito sobre a cultura. Ou o comentário bíblico de Dr. Champlin. Ele comenta versículo por versículo, trazendo informações históricas, culturais. Tem a vida os tempos bíblicos nos dias de Jesus. São livros extraordinários. Costumes dos tempos bíblicos. Tem vários livros que mostram para você se aprofundar nessa questão cultural muito importante. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, pela riqueza desse assunto, desse conteúdo, e que nós possamos buscar muito mais informação para compreender cada vez mais os textos e as lições da Tua Palavra. Abençoe cada filho Teu, que nós possamos prosperar espiritualmente e também na Tua obra. No nome de Jesus, amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Esse módulo são 5 aulas, teremos a última ainda. Até mais.